Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Robson, do canal Direito Tributário ao seu alcance, tudo bem? Como vai você, a sua família? Espero que esteja tudo bem, que Deus os abençoe, ok? Vamos aí para mais um informativo tributário, o primeiro do mês de junho. Abaixo aí na seta à sua direita, se você abrir o vídeo, você encontra todas as notícias que serão veiculadas aqui neste informativo, ok? Vamos então ao nosso informativo. Vamos lá? Olha, primeira notícia de destaque, inclusive, né? O Supremo entendeu que incide ISS sobre renda das apostas, que a renda das apostas, no caso do Turf, Jockey Club, né? Do Rio de Janeiro, ele é constitucional a incidência do ISS. Eu confesso para vocês que eu li esse julgado, li e reli, mas fiquei na dúvida. Não sei se vai ter embargo de declaração. O Supremo cita alguns precedentes que entendia que já cabia o ISS para apostas e tudo mais por configurar um serviço, até aí tudo bem. Então eu vou falar a notícia e depois dizer o que eu não entendi. Parece que não ficou claro no acordo, não sei se vai ter os embargos de declaração. O Supremo entendeu o seguinte: primeiro, é possível a incidência? Sim. Responderam sim a primeira pergunta. E aí vem a segunda, que é a parte que eu não entendi. A base de cálculo incidiria sobre o valor total das apostas ou não? O Supremo entendeu que não pode incidir sobre o valor total das apostas, porque se incide sobre o valor total das apostas, estaria incidindo sobre a renda e não poderia haver invasão de competências do município em detrimento da União, ISS tributando renda, como se fosse imposto de renda. Até aí tudo bem. E aí o relator, que foi o ministro Gilmar Mendes, ele diz, olha, então ele pode incidir sobre distribuição e venda de bilhetes, ele pode incidir sobre pools, cupons de aposta e não aposta em si, sorteios e prêmios e tudo mais. Até aqui tudo bem, vem discriminando o que seria serviço, o que seria renda. Mas lá no final do acordo ele diz o seguinte, que no caso, nesse caso específico, estava sendo tributado junto, né? Junto com a questão do serviço, a renda das apostas, que aí é onde caiu o Supremo entendeu que não era possível, porque senão o ISS estaria tributando a renda. Só que lá ele diz o seguinte, no finalzinho do acordo, ele diz lá que no caso em análise, verifica-se que ambos estavam sendo tributados, mas que é possível uma tributação de uma parte da renda das apostas. É mais ou menos isso que ele diz lá. Mas não diz o que especificamente, quais que estão excluídas da base de cálculo, quais que não estão. Eu confesso que li e reli, mas não entendi. Vamos ver aí o que vai se vem embargo de declaração ou não, né? A notícia diz o seguinte: o colegiado firmou a seguinte tese. A tese está aqui. Então diz o seguinte: ó, os ministros também concordaram que nessas situações a base de cálculo do ISS deve ser o valor a ser remunerado pela prestação do serviço, independentemente da cobrança de ingresso. Ele diz isso lá, que independente da cobrança de ingresso, pode ser cobrado o ISS, não podendo corresponder ao valor total da aposta. Ele diz que é uma parte da aposta, mas não diz especificamente sobre qual que seria essa base de cálculo de forma específica. Qual que é a parte da aposta que não pode incidir o ISS e qual que pode. Falou também sobre questão de comissão, pagas às lotéricas e tudo mais. Não pode o município tributar a renda, isso eu já falei. E aqui a reportagem não esclarece, realmente a reportagem aqui, se você ler a reportagem você não entende muito bem. Por isso que eu fui ler o acordo, mas confesso também que não consegui esclarecer, ok? Vamos ver aí se vem embargo de declaração, se não vem. E vamos para a próxima notícia. Supremo começa a julgar ações contra bloqueios de bens sem decisão judicial, a chamada execução administrativa. Olha que ponto chegamos, hein? Olha o devido processo legal, ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. Olha, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar nessa sexta-feira a constitucionalidade da Lei 13.606, começou a julgar, né? Que permitiu à Fazenda bloquear bens sem decisão judicial ou direito ao contraditório. O diploma inseriu um novo artigo na Lei 10.522 de 2002, que trata do cadastro
informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais. Olha que beleza, olha como funciona. O novo dispositivo determina que, caso a inscrição de débito na dívida ativa da União, caso ocorra essa inscrição, o devedor que não fizer o pagamento em até 5 dias terá seus bens bloqueados pelo Judiciário? Não. Pela Fazenda Geral, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Com a medida foi instituída a denominada averbação pré-executória, que aqui parece que não tem, de averbação não tem nada. Se é bloqueio de bens, então vamos ver o que o Supremo decide aí, ok? O ministro Marco Aurélio chegou a votar, ressalva inclusive que ele entende que é inconstitucional, citando inclusive o professor, ele cita aqui o professor Scaff, não é isso? Professor Fernando Facuri Scaff, inclusive ele faz uma citação a um artigo do professor, ok? Para Marco Aurélio, incidência, agora vamos para o IPI na revenda de produto importado. É constitucional ou não? O ministro Marco Aurélio entende que não, um argumento interessante, porque a empresa adquiriu um produto importado, no desembaraço aduaneiro ela pagou imposto de importação, imposto de exportação e o IPI, que é o caso aqui em análise. E ela vai revender este produto, porém na revenda não há industrialização. Este é o argumento aqui do ministro, nesse sentido, né? Vamos ver aí se o pleno, digo, se os demais, né? Acho que o julgamento aqui não será do pleno. Deixa eu ver aqui, a reportagem não traz essa informação, mas vamos ver se o pleno tem essa mesma. O pleno não, os demais, né, ministros que vão julgar, seja o pleno, ou seja, por turma, é um recurso extraordinário aqui, então acredito que, não sei se está, aqui não fala se foi afetado. Vamos aguardar aí se essa vai ser o entendimento dos demais ministros que vão julgar, seja no pleno ou não, ok? Vamos para a próxima notícia. Olha, imposto de renda retido na fonte incide no vencimento das ORTNs, isso aqui é antigo, hein? E não na compra e venda, decide STJ. Qual era o caso? Veja, vamos lá. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça definiu em julgamento nesta terça-feira, dia 2/6, que o imposto de renda retido na fonte sobre os juros recebidos por pessoas físicas ou jurídicas a partir de obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional incidem no vencimento do título, isto é, no momento do resgate, tá? Então, entendeu que a incidência era no momento do resgate, quando não há deságio. Se houver deságio, aplica-se uma outra regra. No caso aqui, entendeu-se que uma empresa vendeu um título a outra antes do vencimento e que esse pagamento foi feito sem deságio. Então, portanto, não sujeitava a imposto de renda retido na fonte. E aqui ele diz o que se entende, né, por o deságio, que eu achei bem interessante aqui, a reportagem trouxe. Deságio seria para o ministro relator aqui, né, concluiu que a empresa vencedora não deve pagar o imposto de renda, e o deságio seria o seguinte, ó, se for o caso, as regras gerais de tributação de imposto de renda, se observar o acréscimo patrimonial em decorrência da operação. Aí, se tiver um acréscimo patrimonial, sim. Mas ele considera aqui que o deságio seria o valor abaixo do valor de mercado, mas com uma correção. É mais ou menos isso que diz a reportagem. É mais ou menos isso? Não. É isso que diz a reportagem, tá? Eu não cometer nenhum engano, eu vou ler aqui exatamente como está escrito, para que eu não possa depois, né? Ó, sem deságio antes do vencimento, não há tributação na fonte. Então, sem deságio e antes do vencimento. São as condições que ele aplicou aqui, ó. E ele fala exatamente aqui, ó, o valor nominal reajustado pela variação cambial. Em 1985, a empresa vendeu as ORTN sem deságio a um determinado banco e ambos decidiram que o pagamento ao vendedor seria feito aí um pouco antes do vencimento. E ele fala aqui, ó, venda nos casos de deságio. O que seria o deságio para o STJ? Decisão do STJ. Quando há uma diferença para menos entre o valor nominal do título, então é o valor nominal, desculpem, eu falei valor de mercado, deleto, é o valor nominal do título do Tesouro com correção monetária, a partir da data da emissão até a negociação. E aqui tem que ter correção mesmo, né? Porque isso aqui é de 1986, de 81,
A data de emissão do título é 81, com resgate 86. Imagina só. Naquela época, a moeda se desvalorizava muito mais do que hoje, né? Decisão do STJ. Vamos para a próxima, então. Entendeu que o valor aqui, o deságio seria valor nominal mais o valor normal seria o valor nominal mais a correção. Esse seria o parâmetro. Abaixo disso, eu tenho deságio, ok? Neste valor, no mesmo valor, eu não tenho deságio, porque aí está dentro do valor que o STJ considera correto, que é o quê? Valor nominal do título, não valor de mercado, mais correção. Beleza? Vamos para a próxima notícia, então? Vamos lá. Olha, distribuidoras de energia têm conseguido liminares na justiça para recolher o ICMS pelo regime de caixa no período da pandemia, ou seja, só pagarão imposto na medida em que receberem os valores devidos pelos clientes que quitarem suas contas de luz. E o argumento aqui foi extremamente razoável, porque elas estão obrigadas, as empresas de energia, por uma resolução 878 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a fornecer o serviço mesmo em caso de inadimplência. E aí, o regime de substituição tributária requer que se pague adiantado o ICMS, mesmo para aqueles consumidores que não pagaram. Então, veja, a empresa fica numa situação onde ela tem que manter o custo operacional, ela não pode, ela tem que manter a prestação de serviço para o inadimplente, e além disso, ela tem que pagar o tributo. Então, as liminares foram concedidas no sentido de ser apurado pelo regime de caixa, e não pelo regime de competência, ou seja, a empresa vai pagar à medida que ela receber efetivamente o valor que o consumidor final paga pela energia elétrica. E à medida que ela vai recebendo, ela retém, né, ela tira a parte que é do tributo, o ICMS, e recolhe ao Estado. Bom, se essas liminares vão ter vida longa, se elas vão continuar, nós não sabemos, mas que o argumento aqui que foi colocado é um argumento de razoabilidade, de proporcionalidade, eu acredito que sim, tá? Num momento de crise excepcional. Se fosse um outro momento, não teria o porquê, mas um momento de crise excepcional realmente é um problema. Essa é a questão da capacidade contributiva, né? Ela não recebe do consumidor, não pode suspender o serviço, tem que manter o serviço e tem que pagar o tributo como se houvesse o fato gerador, né? Então, sim, é um problemão. E aí tem que lembrar também que o setor de energia elétrica, a gente fala, mas se fosse outro setor, eles poderiam passar a conta para frente. O que é passar a conta para frente? Passar a inadimplência para os outros que estão pagando. Mas no setor de energia elétrica, nós temos aquela questão o pagamento tarifário, né? A conta de energia, ela é regulada pelo governo, tarifariamente. Então, ele não pode fazer isso assim de uma hora para outra. Tem que ter uma autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica, que inclusive falou que tem que continuar provendo esse serviço para os inadimplentes. Então, é um problemão. ICMS, inadimplência definitiva, né? A questão da inadimplência definitiva aqui, inclusive nesse julgado, ele menciona com relação às telecomunicações que existe um recurso das empresas de telecomunicações pedindo justamente para que se recolha o ICMS, no caso de inadimplência, quando o consumidor pagar, e não que exista a obrigação de se adiantar esse ICMS antecipadamente, né? Ainda que o consumidor esteja inadimplente. Então, ainda que o valor não seja recebido, e uma parte desse valor é tributo. Né? Então, ele menciona, inclusive, a reportagem menciona que existe um recurso um recurso extraordinário do Supremo, onde as empresas de telecomunicações, está para ser julgado isso, se o Supremo pode rever essa posição, no caso da inadimplência definitiva do consumidor, e não cobrar, e não recolher o ICMS neste caso, tá? Porque a pessoa não recebe, nem vem a questão econômica, né? O direito tributário tem que excluir, não, vamos excluir a questão econômica. A discussão aqui é toda a questão econômica. Porque não recebe, mas tem que pagar o tributo. Ah, mas ele é contribuinte de direito. Sim, mas ele não recebeu. Ocorreu o fato gerador? Sim ou não? É questionável. Ó, vamos lá, porque não houve a circulação da mercadoria, não houve circulação da riqueza. Aí você pode alegar que realmente
há uma violação ao princípio da capacidade contributiva, em que pese o Supremo entende que mesmo no caso de devedor inadimplência definitiva, a jurisprudência atual do Supremo é no sentido que tem que pagar, tem que recolher o ICMS assim mesmo. Se vai haver uma mudança de entendimento ou não, não sabemos, vamos ter que aguardar, tá? Vou falar isso por dever de honestidade também. Vamos lá, Cisco serve Serviço de Transporte Internacional, serviços conexos. Olha, o prestador de serviço de transporte internacional, aqui, esse aqui também foi uma outra reportagem que deu um pouquinho de trabalho, mas a reportagem é clara à medida que você vai ficando clara à medida que você vai ficar, que você lê. Então vou direto aqui ao ponto. Olha o que diz. Solução de consulta número 10004 de 21 de maio de 2020, tá? Eu não sei por que essa reportagem ela só veio agora. Talvez a publicação, mas a publicação aqui está constando, dia 21 de maio. Bom, vamos lá. Tá aqui, eu vou falar. Tá nas minhas fontes aqui, que são boas, que eu acredito que são boas aqui para esse informativo, então vou falar. Se o tomador e o prestador de serviço de transporte internacional de mercadorias e dos serviços a ele conexos forem ambos residentes ou domiciliados no Brasil, não surge a obrigação de prestação de serviço, de prestação de informações, no Ciscoserve. Porém, se a pessoa jurídica domiciliada no Brasil que contratar agente de carga residente ou domiciliado no Brasil para operacionalizar o serviço de transporte internacional de mercadorias e outros serviços necessários para a efetivação da operação de importação realizada, prestados por residentes ou domiciliados no exterior, será responsável pelo registro desses serviços no Ciscoserve, na hipótese de o agente de carga apenas representá-la perante o prestador de serviço. Então, se o agente de carga apenas representa a empresa perante o prestador de serviço, ela tem que prestar as informações no Ciscoserve. Quando o agente de carga residente ou domiciliado no Brasil contratar serviços com residentes ou domiciliados no exterior, em seu próprio nome, aí ele fica na responsabilidade. Cabe a ele o registro desses serviços no Ciscoserve, ok? Essas são as três hipóteses aí que a consulta versou, ok? Vamos lá? Próxima notícia. Essa notícia eu coloquei como destaque, é interessante. Eu nunca tinha visto isso. Olha, uma ação popular, ela pode anular uma decisão do Conselho de Contribuintes ou tornar sem efeito ou revogar. Ela pode, de alguma forma, desconstituir, então vamos utilizar em sentido amplo. Ela pode, de alguma forma, desconstituir uma decisão do Conselho de Contribuintes? Olha, o juiz da segunda vara da Fazenda Pública da comarca de Blumenau julgou procedente uma ação popular movida contra a empresa de consultoria de risco e corretora de seguros e seu administrador, determinando o pagamento do imposto sobre serviço, ISS, no valor atualizado de aproximadamente 4 milhões. E olha só, o caso começou em 2013, quando o Conselho Municipal de Contribuintes, órgão da Prefeitura, encarregado de julgar as impugnações dos contribuintes que não querem pagar o imposto, acolheu a reclamação contra o pagamento do ISS pela empresa e cancelou a dívida com o município. Eu nunca vi isso. Aí, por meio de ação popular, entre aspas, né? Porque ainda não transitou em julgado, pode ter recurso, mas pelo menos no primeiro grau está sendo desconstituída uma decisão do Conselho de Contribuintes por mediação popular. Não sei, vamos aguardar cenas do próximo capítulo para ver como vai se desenrolar essa questão. Pode ser que seja confirmada a decisão do magistrado de primeiro grau, pode ser que não. E foram alegadas coisas aqui que realmente não são muito convenientes, vamos dizer assim, né? Inclusive que haveria conluio por parte do Conselho de Contribuintes. Bom, vamos lá, vamos aguardar. Qualquer julgamento, ele é apressado neste momento, não tem como, né, falar nada. Então, olha só, Estados Unidos vai investigar Brasil e outros países pelo imposto digital, hein? Olha, só que aqui está chamando o nome de Big Techs, se é essa mesma pronúncia. Olha, no caso brasileiro, o que é isso? Olha só,
O presidente Donald Trump, lembra? Nos informativos anteriores, nós falamos que a França criou uma taxa digital para tributar essas grandes gigantes digitais, Amazon, Facebook. Isso gerou isso gerou um desconforto, vamos dizer assim, né? Isso gerou uma certa animosidade entre França e Estados Unidos. Aqui o caso é muito parecido, olha. No caso brasileiro, ainda não existe o imposto em vigor sobre transações digitais, mas o Congresso avalia um projeto de lei conhecido como CID Digital, e o PL 2358 de 2020, de autoria, o PL, né, que é esse, 2358 de 2020, de autoria do João Maia, prevê uma taxa de 1 a 5% sobre o faturamento de grandes empresas de tecnologia. E aí os Estados Unidos está preocupado e está investigando o Brasil por conta disso. Ó, iniciou uma investigação contra os países que adotaram ou estão avaliando impostos sobre serviços digitais. Por quê? Uma grande parte dessas empresas são americanas. Quem mais que está aí na roda para ser investigado? Áustria, República Tcheca, União Europeia, que já foi, União Europeia que está mais adiantada talvez nessa discussão aí. Índia, Indonésia, Itália, Espanha, Turquia e o Reino Unido. Então, é isso. Agora, olha só, aqui vem um problema, por isso que eu falei, Via CID vai ter desvio, como a União está desviando. Contribuição social, CID, contribuição de iluminação pública, tudo sendo desviado, entendeu? Então, e é um problema, né? Porque temos aí um problema de jurisprudência do Supremo e o TCU. Pela proposta, o dinheiro arrecadado seria direcionado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que já deu problema, com relação ao FUST, com relação às contribuições que incidem no setor de telecomunicações. Existe um relatório do TCU falando que a destinação não está sendo observada, a finalidade não está sendo observada, e aí a gente fica preocupado, porque a criação de uma CID sobre a atividade digital, o problema não é tributar a atividade digital, a meu ver, nesse caso específico, mas tributar via CID, porque o recurso vai ser desviado, tá? Como os outros foram também. Olha, pedidos de recuperação judicial, uma notícia nada boa. Pedidos de falência sobem 30% em maio e recuperação judicial 69%. Uma paulada. Esperamos aí que a coisa melhore, né? Essa é uma notícia que eu já havia veiculado no informativo anterior. No informativo anterior tinha dito que isso iria ao órgão responsável, isso iria da quarta turma do TRF da segunda região e iria ao órgão pleno, né? O órgão especial. Que é a questão do reintegra. O TRF, vou repetir novamente, mas vou falar bem a passando, porque já está no informativo anterior. O TRF da quarta região entendeu que a alteração de alíquota do reintegra, revogação de benefício do reintegra, está sujeita ao princípio da anterioridade. Ok? Vamos aguardar, né? Acredito que essa deve ter recurso. Não existe uma súmula aí no sentido de que a revogação de benefício fiscal, né, de isenção, não está sujeita ao princípio da anterioridade. Vamos ver. Decisões da segunda instância reduzem aluguéis de empresas em até 50% durante 60 dias. Aí você pode me perguntar, mas Rob, o que isso tem a ver com direito tributário? Tudo. Na semana passada, eu falei nos informativos sobre esse PL aqui, que vai mexer nas relações de direito privado. Eu esqueci uma informação importante, mas aqui estou para falar ela agora. O PL 1179 de 2020. Lá fala o seguinte, que esse PL foi analisado com vários juristas, ok, de várias áreas, beleza, mas eu não vi lá hora nenhuma dizendo que foi analisado junto com quem mais vai ser afetado, que é quem? O mercado. Parou com as pessoas do mercado? Parou com quem vive de aluguel, por exemplo, para falar sobre isso? Não. As coisas no Brasil são assim, pelo menos a reportagem não diz. Agora, se o fizeram, ok, se eles estão de acordo. Então, olha só, decisões de segunda instância reduzem aluguéis de empresas em até 50% durante 60 dias, mesmo sem o PL aprovado. E aí, nós temos um problema, isso vai ter reflexo.
Isso vai ter reflexo, sabe aonde? Que talvez não tenham parado para pensar? Na arrecadação. Se você tira 50%, você tira 50% da renda de quem vive de aluguel, por exemplo, ele vai, o contribuinte não vai ter dificuldade de fazer essa prova, vai falar, olha, foi por decisão judicial, ele junta isso lá na declaração, vai declarar metade, então vai ter um reflexo na arrecadação, vai ter um reflexo na renda, vai ter um reflexo no consumo, vai ter um reflexo na economia como um todo. Você cria um efeito sistêmico, que ao invés de melhorar, talvez piore. Por isso que eu falei que tem que ser muito bem estudado e planejado, principalmente com os atores econômicos do mercado, porque senão você dá um tiro no pé, entendeu? E cria um colapso maior intervindo aí nas relações de direito privado, que vão ter um reflexo aí no direito. O direito tributário está conectado com o direito privado, não é isso? A gente tem que saber o conceito de propriedade, tem que ir no Código Civil, o conceito de serviço tem que ir no Código Civil. Então, vai ter um reflexo sim, inclusive arrecadatório, né? Olha, e o Super Refis, que promete parcelar dívidas com desconto de até 90%. O Centrão diz que vai apoiar, que é a favor do Super Refis. Vamos ver então se esse projeto de lei passa. Olha, repetitivos organizados por assunto no STJ incluem crédito tributário e serviços de capatazia. Classificados em direito tributário, quais são os temas? Crédito, o tema é assunto crédito tributário, RESP de número 1767945, 1768060 e 1 ou 1768415 tratam do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo. Ok. Então, tem recursos especiais, repetitivos, com este tema. E o outro tema é, também no assunto direito tributário, tratando a possibilidade de inclusão do serviço de capatazia na composição do valor aduaneiro e na base de cálculo do imposto de importação, estão os RESPs 1.799.306 e RESP 1.799.308 e RESP 1.799.309. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Teve uma decisão recente do STJ que ele entendeu que o serviço de capatazia compunha a base de cálculo aí justamente nessa questão aí do valor aduaneiro. Não sei se vai mudar, se vai manter, vamos aguardar. Dívida fiscal com o Estado não pode ser compensada com precatório previdenciário. Olha, com esse entendimento, a primeira turma do STJ negou o seguinte: quem que eram aqui o Estado? O Estado aqui era o Estado de Santa Catarina, deixa eu só ver se eu não estou enganado. O STJ negou que se pudesse usar o crédito previdenciário do Instituto Previdenciário deste Estado com o próprio Estado, contra o próprio Estado, né? Porque o que acontece? Esses institutos estaduais, muitos deles continuam tendo a natureza de autarquia estadual. Então, o STJ entendeu que, por ser pessoa jurídica diversa, não poderia ter esta compensação, tá? É gaúcho, tá? Mas Santa Catarina não, é gaúcho. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Negou o provimento ao recurso de uma empresa gaúcha. Então, olha só. E aqui menciona, inclusive, que com relação a esse estado já haviam precedentes, tá? É Rio Grande do Sul, perdão. E nesse sentido, então, o STJ entendeu a impossibilidade de compensar débitos tributários com precatório de entidade pública diversa ante a inexistência de norma nesse sentido que regulamente. Então, o STJ deixa uma ressalva, que se houver norma regulamentando, poderia ser feito. Mas que nesse caso, como não é, ele cita aqui, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? Então, nesse sentido aí, ok? Em Minas, o IPCEM, salvo engano, se não mudou, também era autarquia, mas acho que não mudou, não, continua sendo. Vamos lá, eu estou com 29 minutos, mas já estamos terminando. Ministra nega substituição de depósito judicial tributário por seguro-garantia em razão da Covid-19. E aqui, ó, mais um processo. Na semana passada, nós comentamos com relação ao ministro Luiz Fux, né, que negou também, em uma ação muito semelhante, aqui foi negado também a substituição de depósito por seguro-garantia. Então, ao que parece, essas ações estão meio que perdendo fôlego mesmo, tá?
Uma notícia que parece simples para quem ouve, para quem lê, mas que para quem lidar com esse sistema sabe que não é bem assim. Olha, a Receita Federal divulgou nesta terça-feira, dia 2/6, no portal NFE, uma nova tabela NCM, já falo que é NCM daqui a pouco. As alterações passam a valer a partir do dia 1º de julho, 1/7 de 2020, pelo que está aqui na reportagem. O que é NCM? É toda mercadoria importada ou comprada no Brasil. Ela tem um código NCM, que quer dizer o quê? Nomenclatura comum do Mercosul, que é lançada na nota fiscal e está presente em livros legais e outros documentos. Porém, parece ser só uma coisa de burocracia, não é? A reportagem destaca muito bem isso. Parabéns por quem fez essa reportagem aqui. Olha, ela diz o seguinte, que a classificação da mercadoria é feita com base no NCM. Então, olha só, quando a classificação das mercadorias na NCM é feita errada, muitas implicações podem surgir em decorrência de equívocos na identificação, e um deles está relacionado às alíquotas de tributos incidentes na comercialização e circulação desses produtos, que pode influir, olha só, no IPI, pode influir no imposto de importação e pode influir no imposto de circulação de mercadorias, no ICMS, inclusive ficar retido na alfândega ou mesmo ser devolvido ao país de origem. E no caso do ICMS também existe uma consequência, um reflexo para saber se há isenção, se há o benefício fiscal ou não. Então, olha para você ver o que uma classificação de NCM, que parece ser uma coisa, questão burocrática tributária, pode gerar. Tá? E atenção para quem mexe nessa área aí, né? Uma notícia importante. PIS/COFINS, olha, termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural. Veja, decisão do STJ. Aquela outra que eu li, me parece que o caso é um pouco diferente, onde o STJ vai julgar os repetitivos, né? Nessa aqui, olha só, a regra é que no regime de não cumulatividade, entende o STJ, os créditos gerados por referidos tributos são escriturais e, dessa forma, não resultam em dívida do fisco com o contribuinte. E aqui se diz o seguinte, não há correção, salvo se... Olha, além disso, apenas com exceção à jurisprudência deste STJ, compreende pela desnaturação do crédito escritural, então ele já não passa a ser mais crédito escritural, e, consequentemente, pela possibilidade de sua atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da fazenda pública ao aproveitamento do crédito. Por exemplo, se houve necessidade do contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido seu direito ao creditamento, ou o transcurso do prazo de 60 dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer manifestação fazendária. RESP número 1767945, Paraná. Tá? Tema 1003, junto ao STJ. Eu estou com 33 minutos, vamos lá, vou acelerar aqui, mas já está terminando. Nós não temos um número de notícias tão grandes nesse informativo, então o tempo aqui tem que ser dosado. Olha, imposto de renda pessoa física, empréstimos de ações, né? Remunerações pagas ao emprestador. Poucas pessoas, não são todas as pessoas que sabem, né? Não sei se são poucas, mas acredito que a maioria não sabe. É possível alugar ações. É possível alugar ações e quem aluga essas ações tem que pagar para o dono das ações um valor, uma quantia lá. O processo aqui era discutindo o seguinte, se quem paga o aluguel dessas ações pode deduzir isso no imposto de renda. E o entendimento aqui é de que não. Olha, a dedutibilidade de despesas constituídas em pagamentos efetuados pelo tomador ao emprestador, então, para aquele que aluga, em relação àquele que emprestou, entre aspas, né, ele alugou a ação, existe um pagamento por isso, a título de remuneração em operação BTC, Banco de Títulos CBLC, não sei se é exatamente essa mesmo, é restrita a pessoas jurídicas que apuram lucro real, não sendo passivo de extensão interpretativa, de modo a alcançar um imposto sobre operações de tomador pessoa física. Então, entendimento na consulta número 42 da COCIT, ou COSIT, né?
de 3/6/2020 é nesse sentido, tá? Que por ser pessoa física não tem direito. Se fosse pessoa jurídica, apurando com base no lucro real, teria. Feira de Santana concederá anistia a débitos fiscais por conta da pandemia. Será que vai mesmo? Eles dizem que vão conceder as isenções do ISS, do IPTU. A reportagem não traz, mas não diz se isso já seria com base na emenda constitucional número 106, né, de 2020, que nós já falamos dela aqui no informativo, que permite a concessão de benefícios de forma temporária e excepcional. É preciso sempre tomar cuidado, né, pela questão da renúncia de receita. O Ministério Público Federal defende reforma de decisão que autorizou cobrança de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física. Existe uma discussão nesse sentido, se o juro de mora recebido por pessoa física se incidirá o imposto de renda, na questão aí da conversão da URV para o real. Nossa, tem muita gente aí nessa situação. Eu conheço vários. E aí, o julgamento dessa questão estava paralisada junto ao Supremo Tribunal Federal, e o TRF proferiu uma decisão nesse sentido, e aí a parte que se sentiu prejudicada, ela foi com uma reclamação, e a decisão está suspensa. Então vamos ter que aguardar o Supremo definir isso aí, ok? Eu já estou indo para o fim, faltam duas notícias, olha só. Portaria disciplina procedimentos para agendamento e posicionamento de cargas nos recintos alfandegados. Olha, a portaria de número 111, de 1/6/2020, ela disciplina os procedimentos relacionados ao agendamento de posicionamento de cargas nos recintos alfandegados e a verificação remota de mercadorias por meio de imagens, na importação e na exportação, com propósito de aperfeiçoar o processo de despacho aduaneiro, tornando-o mais eficiente e moderno. Esperamos que seja assim, né? Que assim seja, porque o despacho aduaneiro realmente é um parto, né? Muitas vezes ele pode ser um parto. E agora, para a última notícia, eu estou aí com 37 minutos. Prêmio recebido em bens ou direitos quando há vínculo empregatício com a fonte pagadora, sujeita-se à tributação do imposto de renda na fonte e na declaração. Solução de consulta número 4012, e diz o seguinte, olha, eu vou ler aqui, deixa eu ver, o órgão, né? Solução de consulta número 4012, aqui não diz, a reportagem não diz se é COSIT, o que é. Então vamos lá. Solução de consulta não tem, Diário Oficial da União. Tem a reportagem, mas não tem o órgão. O valor do prêmio recebido em bens ou direitos, aí não fala quais seriam esses direitos, avaliados em dinheiro na data de sua percepção, quando há vínculo empregatício entre a pessoa e a fonte pagadora, assume um aspecto de remuneração de trabalho assalariado, sujeitando-se tal valor à tributação na fonte e na declaração de ajuste. Aqui é COSIT mesmo, aqui fala no final. Menciona uma outra consulta, mas cita sim a COSIT. Ok? Eu vou encerrando aqui com 38 minutos cravados praticamente. Agradeço imensamente a você que ficou aqui, de qualquer forma participou desse informativo, viu uma notícia, viu tudo, viu parte. Se gostou, dê o seu like, se inscreva no canal. Se não gostou também, dê o seu dislike, como se diz por aí. E até semana que vem. Que Deus abençoe imensamente a você e a sua família. E até o próximo informativo.